noite, irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E eu espero que Deus vire uma chave em cada um de vocês essa noite. Se vocês têm esse anseio no coração de vocês, assim como eu nunca desejo que o culto seja normal, que o culto seja da mesma forma. Eu quero que sempre algo seja transformado em mim. Eu entendo que Deus, Ele não te abençoa quando Ele te dá alguma coisa. Ele te abençoa quando Ele tira alguma coisa de você e coloca alguma coisa dele em você no lugar. Amém? Então que Deus tire de mim tudo aquilo que não provém dele e que Ele coloque uma parte dele em mim, que eu possa me tornar parecido com Jesus, que eu possa ter o caráter do meu Jesus que morreu por mim, que morreu por vocês. Amém? Aleluia. E com essa oração do meu apóstolo sobre a minha vida, me sinto agora mais do que pronto para deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Quantos encontraram? Digo amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. A palavra que eu quero trazer hoje, ela também é uma palavra que nós ministramos na nossa escola de estudos bíblicos, só que eu vou trazer um enfoque diferente nela. O enfoque dela na escola foi aprendizagem, foi edificação. Aqui o enfoque dessa palavra específica é que nós sejamos despertados para o que Deus está fazendo nesses últimos dias. Deus está transformando, está restaurando ruínas, restaurando fundamentos que foram abandonados, princípios que foram abandonados. Deus está trazendo de volta, porque Deus, Ele nunca faz nada novo. Amém? Deus nunca faz, vou falar isso de novo. Deus nunca faz nada novo. Ele faz tudo novo de novo. Amém? Que Deus é eterno. Deus, Ele não está preso, não está nesse lugar que a gente está aqui de espaço-tempo, que a gente tem que esperar algumas horas para chegar na segunda-feira. Para Deus isso não existe. Para Deus todas as coisas estão acontecendo, já aconteceram e vão acontecer agora, ao mesmo tempo. Parece confuso para você entender, e é mesmo, porque a gente não está acostumado com isso. Mas é assim que funciona para Deus. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do verso 20, diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ou seja, a morte veio por meio de Adão, por causa do pecado, e a vida ou ressurreição veio por meio de Jesus, por causa da cruz. Pois, da mesma forma como em Adão todos os homens morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora,
Quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo estiver sujeito, então o Filho se sujeitará àquele em que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Repete isso aqui comigo. Eu vou dar um daqueles, sabe aqueles pregador chato que fica pedindo para você repetir coisa o tempo todo? Repete isso comigo. Deus quer ser tudo em todos. Diga tudo em todos. Por que eu estou dando enfoque nisso? Porque esse, meus irmãos, é o propósito principal e eterno de Deus. Ser tudo em todos. Wesley, o que isso significa, ser tudo em todos? Isso está falando do Éden. Isso está falando do princípio de tudo, da origem, da criação de tudo. Porque o pecado nos arrancou violentamente de Deus. Nós estávamos nos braços de Deus, nós estávamos juntos de Deus em Adão. E quando veio o pecado, nós somos arrancados violentamente por causa do pecado. E desde aquele momento, lá no Éden, lá no capítulo 3, Deus anseia de volta o capítulo 2. Você já parou para pensar que a Bíblia, ela tem vários livros com vários capítulos e vários versículos. E o único momento em que a vontade de Deus estava sendo feita plenamente para nós, em nossa vida, foi no capítulo 1 e 2 de Gênesis. O capítulo em que nós fomos criados também é o mesmo capítulo em que nós caímos. É o último capítulo em que nós estávamos plenamente com Deus. E desde aquele momento, Deus está te chamando de volta para estar com Ele. Para estar com Ele, na presença dEle. Esse é o propósito de Deus. Que nós voltemos para Ele. Eu já falei isso para vocês aqui, aqueles que me ouviram nas últimas vezes. O céu não é o teu destino. O céu é a tua origem. Você não vai para o céu, você volta para Ele. Você está voltando para Deus. Você veio de lá. Você é um ser alienígena nessa terra. Que apesar de você viver aqui, você não é daqui. Você é estrangeiro, você é um peregrino. O seu lugar é em Deus. Amém? Isso é maravilhoso, amém? Então, desde o princípio, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos com Ele e Ele um com nós. Por quê? Porque uma das coisas que mais nos prejudicou em relação a essa ruptura do pecado, em relação a Deus, foi o fato que nós perdemos a essência. Nós éramos imagem e semelhança de Deus. E o pecado fez nós ficarmos corrompidos. Então nós não nos tornamos mais aquilo que Deus nos criou para ser. Um com Ele, imagem e semelhança. Essa é a grande questão da Bíblia. Esse é o grande porquê da Bíblia. Eu poderia terminar aqui esse sermão e eu teria pregado o Evangelho para você. Diante de Deus, quando você chegar diante dEle, você não pode mais dizer, mas Deus, eu não sabia do Evangelho. Porque se você não tiver ouvido o Evangelho até hoje, nesse momento você acabou de ouvir. Parabéns. Você agora é indesculpável diante de Deus. Porque você sabe a verdade. Só que esse não é o ponto principal dessa mensagem. O ponto principal dessa mensagem é que muitas vezes nós que estamos na igreja parece que ainda não entendemos completamente o Evangelho. É por isso que muitas vezes você se sente sozinho, mesmo declarando que você conhece a Deus, mesmo com o Espírito Santo. É por isso que muitas vezes você tem crise de ansiedade, se sente só, se sente abandonado. É por isso que muitas vezes quando você ora, você sente que ninguém está ouvindo. Você fica ouvindo a sua própria voz ali ecoando naquele quarto e parece que Deus não está ali. Só que eu quero falar uma coisa para você. Deus está ali o tempo todo com você. Deus, Ele nunca te abandona. Por que que muitas vezes nós sentimos isso, apesar de conhecermos a Deus?
Porque muitas vezes nós damos mais enfoque, nós damos mais prioridade naquilo que nós fazemos para Deus. Você é uma boa pessoa, você vem na igreja, você ajuda com as suas ofertas, como muitos ajudaram agora, ou como muitos têm ajudado ao longo desses dias. Então você participa, você sabe algumas canções, você canta junto, você já sabe alguns versículos de cor. Então você está bem, amém? Por muito tempo, a estratégia principal do nosso inimigo, do diabo, era nos afastar da igreja. Por muito tempo, o objetivo principal do diabo era não deixar você estar aqui hoje, como você está. Então era um período que ser crente era algo ruim. Ser crente era algo que as pessoas tinham que esconder. Ser crente era sinônimo de ser uma pessoa ou idiota, que fica dando dinheiro para pastor fazer não sei o quê, ou então que era ladrão também, igual o pastor. E é crente. Já vai pedir alguma coisa. Ou então é crente, nossa, é um bobão. Fica dando dinheiro para o pastor. Então, houve um período que o diabo ele colocava essas coisas, esse linguajar, ele colocava esse discurso na mente e na boca das pessoas para te afastar da igreja. Para você ter vergonha, para você nem cogitar vir na igreja. Só que hoje não, hoje o evangelho é popular. Hoje não ser evangélico pega mal. Hoje o artista na televisão, ele tem que dizer que é evangélico. O jogador de futebol, ele usa uma faixa aqui, 100% Jesus. Só que na hora que ele está ali correndo no fogo do calor do momento do jogo, ele continua agindo normalmente, como se não conhecesse Jesus, como qualquer outro agiria. O cantor, ele tira uma parte do show dele, ali, 15 minutinhos, olha que generoso esse cantor, e canta uma música gospel. Campeão, vem. Olha Deus, olha, tô te dando aqui um espaço no meu show, não é possível. Fulano de tal é evangélico, uau. A estratégia hoje do diabo é manter as pessoas na igreja, mas o coração delas longe de Deus. É por isso que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, na carta para a igreja de Laodiceia, Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é nem quente e nem fria. Porquanto você é morno, você é morna. E porque você é morna, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, disse Jesus à igreja de Laodiceia. Alguns teólogos dizem que as cartas às igrejas falam de momentos específicos da igreja de Jesus. E a Laodiceia é a última carta, é a última igreja. Então os teólogos dizem, olha, Laodiceia é a igreja de hoje, dos últimos dias. É a igreja que vai ver Jesus voltando. Ao que Jesus fala para essa igreja de Laodiceia? Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você se dedicou bastante. Eu sei que você se esforçou bastante pelo Evangelho. Eu sei que você hoje não se envergonha do Evangelho. Você tem orgulho de dizer que é cristão. Mas você não é quente e nem fria. Você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E eu fiquei pensando muito tempo, meu Deus, mas que coisa mais estranha. Ele fala assim, quem dera você fosse quente ou fria. E eu falo, Deus, ok, o Senhor vomitar os frios, porque o cara está frio, o cara não conhece a Deus, o cara não quer nada com Deus, o cara não vai na igreja, o cara não ora, o cara, ele não quer nada contigo, então ok, você vomitar esse. Mas o Senhor diz, quem dera você fosse frio. Como assim? O morno não é mais legal que o frio, não, porque o morno não é quente, mas ele já é meio quentinho assim. Quem gosta aqui de café morno, café com leite morno, quem gosta? Legal, né? Um chazinho morno, não muito quente, nem muito frio. Eu falei, poxa Deus, mas devia ser algo pelo menos aceitável. O foco é quente, quente. Não, vamos ser quente. Mas se não dá para ser quente, pelo menos morno, que aí fica tranquilo ali. Estou morno, não estou frio, eu estou morno. E Deus fala, não, não quero você morno não. Se você ficar morno, eu vou te vomitar da minha boca. Seja frio. Mas Deus, frio. Por quê?
Por quê? Por que o Senhor prefere frio? Por que o Senhor prefere aquela pessoa que não te conhece? Porque aquela pessoa morna é aquela pessoa que ela não é totalmente fria, porque ela conhece a Jesus. Então ela não consegue se entregar completamente ao pecado, porque ela conhece Jesus. Ela peca, e às vezes constantemente, mas ela não consegue nem desfrutar daquele pecado, porque fica o tempo todo aquela vozinha no interior dela, falando, você está errado. Você está errado, você está errado. Então ela não consegue nem desfrutar do pecado direito. Mas ela também não consegue ser intensa em Deus, porque ela é morna, ela não é quente. Então quando ela está na igreja, ela não está na igreja. Ela está pensando no pós, ela está pensando em outra coisa. Ela não é mais aquela pessoa que ora tanto, que se envolve com Deus. Ela fala, não, isso é para aquelas pessoas que são ingênuas, começou agora, eu já sou maduro na fé. Isso não é maturidade na fé, isso é mornidão na fé. Maturidade na fé, quanto mais você conhece a Deus, mais intenso você é na busca. Então por que as pessoas hoje vêm para a igreja, mas elas não se dedicam tanto naquilo que elas estão fazendo? Cultuar a Deus, o que é culto? Por que a gente chama esse negócio que a gente está fazendo aqui agora de culto? Culto é quando você faz, é um evento dedicado a uma divindade. Tudo naquele evento é sobre essa divindade. E isso não serve nem só para Deus, isso até os pagãos sabem. Então, quando os pagãos vão fazer um culto, eles sabem qual o foco desse culto. Ah, é essa divindade. Então, o culto vai ser sobre ela. Tudo vai ser sobre ela. A gente vai apontar para ela. O tempo todo é ela. As canções sobre ela. A ministração é sobre ela. Tudo é sobre ela. Só que os cultos hoje da igreja evangélica brasileira têm sido mais sobre as pessoas, sobre os meus anseios, as minhas vontades, sobre os meus sofrimentos, sobre as minhas crises, do que sobre aquele que é cultuado, aquele que deve ser cultuado, sobre Deus. As pessoas não têm tanto ânimo de buscar Deus, de adorar a Deus, porque, cara, eu estou cansado. E eu entendo, eu também fico cansado. Ah, mas dá um desânimo. Mas o Wesley desafina demais naquele violão. A voz do Wesley é rouca igual igual uma arara baleada. Então, eu vou ficar aqui quietinho. Só que a gente está aqui por causa dele. E muitas vezes nós adoramos a Deus como se Deus estivesse em algum lugar lá fora, por ali. E ele não estivesse aqui. E a adoração, ela não flui, mas não se trata simplesmente de, mas é porque falta unção. A unção é algo que tem em cada um de nós. Se você tem a unção, ainda que a Lara não tenha, ainda que o Thaler, ou a Ellen, ou eu, ou os profetas da dança, ainda que nenhum de nós aqui em cima do altar tenha qualquer unção, se você tiver, você vai transbordar aí em Deus. Porque quem faz isso não somos nós, é Deus. Então no final do culto, quando você sai vibrando, porque você sente a presença de Deus, você estava, meu Deus, Deus falou demais comigo. Aquilo não foi eu, não foi o apóstolo, não foi nenhum de nós. Foi Deus fazendo o que Ele queria na tua vida. Amém? É Ele que faz. É Ele que faz. Então o que nós estamos vivendo hoje não é um esfriamento espiritual. É uma mornidão. Mas eu não quero falar isso para você para criticar. Eu só quero falar isso para nos alertar. Porque sempre que um pregador sobe nesse lugar para liberar uma palavra sobre a tua vida, aquela palavra pegou primeiro ele. A gente não prega, a gente não vai na Bíblia estudar para pregar. A gente vai na Bíblia, tem um tempo com Deus, tem um devocional com Deus, se entrega na presença de Deus, Ele vem e traz uma palavra para a gente, ao nosso respeito, uma cobrança para nós, a gente recebe aquela palavra, começa a mudar, começa a orar, Deus me ajuda, me transforma, e a partir do momento que a gente vai sendo transformado, a gente sobe aqui e fala, gente, Deus está falando isso, vamos lá, vamos junto, me ajuda, não vamos deixar isso acontecer com a gente. E todas as vezes que você vê uma palavra sendo liberada de exortação, nesse sentido, de buscar a Deus,
atente-se. Atente-se. Porque essa segunda estratégia que o diabo tem utilizado, ela é bem mais eficaz do que a primeira. Porque quando a gente está frio, não está na igreja, você sabe que está no pecado. Tenho certeza que algum de vocês, quando em algum momento na escola, no trabalho, na faculdade, alguém descobriu que você é crente, eu tenho certeza que alguém chegou em você e falou: cara, eu também preciso me consertar, eu estou errado. Cara, eu preciso tomar vergonha na cara, eu preciso ir para a igreja. Cara, eu já fui da igreja. Cara, meu pai é pastor e eu estou desviado. Eu tenho certeza, eu não preciso nem perguntar, não preciso nem pedir para você levantar a mão, que eu tenho certeza que cada um de vocês já ouviu alguém falando isso. O que que isso está sinalizando? Que não se trata mais de um esfriamento. Porque quem está frio, está o tempo todo ali se cobrando: eu preciso voltar para Jesus. Agora, se você está aqui na igreja, como é que eu vou falar para você se converter? Como é que eu vou apontar para você que está aqui na igreja e falar: ô irmão, vai para a igreja? Você vai levantar a mão e falar: Wesley, acorda aí, filho, nós estamos na igreja. Eu já estou na igreja. Eu vou falar: vai se converter. Cara, eu sou convertido. Eu vou falar: está escrito lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já sei. Ah, tá. Valeu, desculpa. Como você converte um crente? Como você fala para um cara que está há 7 anos na igreja, uma mulher que está há 15 anos na igreja, para ela aceitar Jesus? Jesus chegou num homem que era como se fosse o apóstolo daquela época, um cara chamado Nicodemos. Ele era um cara idoso na igreja, respeitado por todo mundo. Ele era um cara que todo mundo considerava ele o cara próximo de Deus. Jesus chegou perto dele, aliás, ele foi até Jesus e falou: mestre, o que está faltando para mim? Ele falou: está faltando você se converter. Quê? Está faltando você se converter, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, cara. Um homem de 33 anos chamado Jesus fala para um idoso que viveu a vida inteira na igreja, levita, pastor, um cara dedicado, um cara que sabe a Bíblia de capa a capa. Aí vem um cara de 33 anos, um jovem, um rapaz, e manda ele se converter. Nicodemos olhou para Jesus e falou: amém. Nós precisamos entender que não estamos brincando de ser crentes. Deus, Jesus, não vem buscar uma igreja que está cochilando, que está brincando de ser evangélico. Deus, Ele não quer saber do teu currículo de crente. Quando Ele chegar, não venha mostrar para Ele: olha aqui meu currículo, Jesus, olha o tanto de ano. Não, me dá esse currículo aqui, bota aqui. O que você tem hoje para mim? Me mostra. Quais os frutos de hoje? Hoje de manhã, agora. Qual foi a experiência que você teve com Deus hoje, domingo? Que dia é hoje? 12. O que você tem de experiência com Deus do dia 12 de setembro, domingo, 2021, hoje? Ah, não, mas há 30 anos atrás há 20 anos atrás eu expulsei. Há 5 anos atrás eu preguei numa... E hoje? Ah, não, hoje eu fiz um macarrão com frango, uma salada de tomate, e foi isso. E vim para a igreja. E o devocional? Não, hoje eu estava meio corrido, sabe? Eu não fiz o devocional hoje. Estava meio corrido, mas você teve tempo de assistir uma série que você gosta, pelo menos um episódio? Tive. Você teve tempo de conversar com um amigo no WhatsApp? Tive. Fez uma postagem no Instagram? Sim. Então você teve tempo para essas coisas, mas para mim não. Ah, mas Deus entende. Deus compreende, Deus é pai, né? Deus não é carrasco, não é padrasto, Deus é pai, Deus compreende.
nós precisamos entender que há um propósito maior. Eu não estou aqui dizendo para você, cancele a sua Netflix. Eu não estou aqui dizendo para você, cancele a sua conta no Instagram. Não, continue liberando palavras de Deus no Instagram. Continue assistindo as suas séries na Netflix. Tenha o seu tempo lá com a sua família. Entretenimento é bom também, faz bem para a mente. Tudo isso é importante. O que eu estou falando é para você dê a Deus o que é de Deus. Observe tudo aquilo que Deus está fazendo hoje. Deus está falando hoje. Deus não para de falar. Deus está falando com você hoje aqui através de um jovem senhor de 32 anos. Deus está falando com você. Assim como Deus tem falado comigo, Ele fala com você agora. O que você faz para Deus não é mais importante do que você estar com Deus. Deus, Ele não quer você pelo que você faz. Ele quer você por quem você é. Então não diga, eu não orei a Deus, eu não adorei a Deus porque eu estava cuidando disso para Deus. Não. É mais importante você estar com Deus do que fazer coisas para Ele. Por quê? Por causa do Éden. Deus, Ele quer se relacionar com você no nível mais profundo. Você que já foi tocado por Deus uma vez. Você que se considerava um homem forte, mas um dia você chorou na presença de Deus e nem você acreditou quando aconteceu. Você que sempre foi uma mulher dedicada, uma mulher que buscava a Deus, mas um dia Deus virou uma chave dentro de você e você sentiu que tinha que fazer mais por Ele, que você tinha que se entregar mais. E naquele momento seu coração começou a ferver. Você que é tão jovem e já teve experiências tão sobrenaturais com Deus. Você que busca Ele no seu quarto, só você e Ele. Deus quer mais. Ele quer mais com você, Ele quer estar mais perto de você. Quanto mais perto de Deus você está, mais você quer estar perto dEle. Sabe por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade de adorar no momento da adoração, de louvar, de ler a Bíblia, de orar em casa, de fazer devocional? Porque quanto mais longe nós estamos de Deus, mais desculpa nós temos para não voltar. Agora, quanto mais perto, você não consegue ficar longe dEle. Você está lá na sua casa, na cozinha, ou fazendo comida, ou lavando prato, daqui a pouco você sente aquele anseio, aquela vontade. Parece que Deus está lá no seu quarto, soprando. Vem aqui. Passa um tempinho aqui comigo. Senta aqui nessa cama, chora um pouquinho aqui na minha presença. E você vai lá e pensa que é só um pouquinho, mas quando você sai já passou muito tempo e você está ali derramada, chorando na presença de Deus. Se você não sente mais vontade, se isso que eu estou falando para você não faz mais teu coração queimar, cuidado. Cuidado. As coisas estão acontecendo, assim como no dia de Noé. Vários animais passaram por aquelas cidades, porque eles estavam indo em direção à arca. E as pessoas não se deram conta. Cara, você está cuidando da sua vida, na sua casa, de repente passa um casal de leão na sua frente, indo em direção a um lugar e você não desperta. Passa um casal de girafa e você não acorda. Para dizer, Deus está fazendo alguma coisa, tem algo acontecendo, isso não é natural. O sobrenatural está se movendo aqui. Só que a Bíblia diz que teve um momento que todos entraram na arca e Noé fechou. E naquele momento caiu a ficha de todo mundo que estava ali ao redor. Eu vou ficar. Essa palavra é para encorajar você, não é para te assustar. Deus quer ter mais tempo com você. Deus quer ter mais tempo de qualidade com você. Não é mais tempo de ficarmos aqui implorando por adoração. Vamos adorar a Deus e ficar aquela coisa difícil, não. É tempo que ninguém mais precisa pedir para adorar a Deus.
Não precisa mais ninguém pedir para adorar a Deus, não precisa mais ninguém pedir para ofertar, porque todas essas coisas são coisas desse mundo, dessa vida. Não era para a gente ficar tão resistente a isso. Isso era para ser coisas que a gente entrega tudo. Por quê? Porque o tudo é Deus. Se Deus vier aqui agora e falar, abandona tudo que você tem, tudo, nem olha para trás e vem comigo, você não iria com Deus? Sim ou não? E por que nós somos tão resistentes? Por que precisamos dizer, adore a Deus? Por que precisamos dizer, vamos ajudar a casa de Deus? Por que precisamos dizer, gente, vamos cultuar a Deus, vamos vir junto? Por que precisamos dizer, gente, leia a Bíblia, gente, ora, gente, muda o seu jeito, para de falar essas coisas, para de declarar essas coisas, você é uma nova criatura, muda a sua mente. Por que a gente ainda precisa dizer isso? Mornidão. Não sejamos mornos. Não sejamos mornos. Sejamos quentes. Sejamos intensos na presença de Deus. Eu sei que no início é difícil. Eu já passei por isso muitas vezes, às vezes ainda passo. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes parece que não vai romper, que o céu está de bronze, mas olha, quando você permanece, quando você continua intensificando, quanto menos vontade dá de buscar, mais você busca, mais você intensifica, tem um momento em que você entra naquilo que Deus quer para você, naquilo que Deus tem para você, e daquele lugar você não sai mais. É por isso que aquele jovem chamado Eduardo Moon criou aquela canção, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar, não quer mais viver. Ele gerou aquela canção numa igreja lá em Belém, no momento em que estava aquele clamor, aquela busca intensa, e ele não estava sentindo a presença de Deus. Então ele começou a orar, começou a se tremer ali na frente do piano dele, começou a martelar aquele piano e dizer, Deus, eu quero a tua presença. Daqui a pouco a canção começou a sair, ele começou a gritar rouco, com a voz extremamente estranha. Tem esse vídeo no YouTube, a voz rouca, estranha, quem já pisou? E aquilo, a igreja, sabe, um negócio implodiu, pegou fogo aquele lugar. As pessoas começaram a ser cheias. Por quê? Porque um cara não aceitou viver na mornidão. Ele falou, não, vou buscar Deus. Não é o quanto eu dou conta, não é, vou ver se dá. Não, vou buscar Deus até encontrá-lo, até o teu encontro com Ele. Por quê? Porque eu quero Deus. Não é mais para o propósito se cumprir na minha vida. Não, é para o propósito de Deus se cumprir em Deus. Eu quero trabalhar no propósito dEle. O que Deus quer? Qual o desejo de Deus? E aqui nós descobrimos que é ser tudo em todos. Ele quer que você seja um com Ele. Ele quer que você esteja tão próximo a Ele, tão perto dEle, que as pessoas olhem para você e elas não consigam dizer exatamente quem elas estão vendo, se é o Abílio ou se é Deus. Elas olham e tem que olhar mais de perto, e tem que chegar perto e falar, cara, é Deus que está aqui, meu Deus, é Ele, é Deus, e chega perto, é o Abílio, mas cara, você está muito parecido com Jesus, você está muito parecido com Deus, o que você está fazendo, cara? Me dá um abraço aqui, libera algo sobre a minha vida. Então Deus quer que você esteja tão perto dEle, tão íntimo dEle, que ao olhar para você as pessoas não consigam dizer quem é exatamente, se é você ou se é Deus. É intensidade, é uma busca tão intensa, é uma busca tão extrema, que eu poderia chamar até de uma obsessão pela presença de Deus. É você ser obcecado pela presença de Deus, é você ser extremamente devoto, entregue àquilo que Deus tem. É algo que eu não consigo nem expressar. Eu não consigo nem expressar aquilo que Deus quer de você. Não é da música que Ele gosta. Não é do teclado da Lara que Ele gosta. Ele gosta da Lara. Não é porque ela está fazendo esse som. O som é bom, mas esse som só serve para nós. Ele gosta dela. Ele vem por causa dela. Quando você sente que Ele encheu a igreja, que a presença dEle está aqui, não é por causa da palavra, uau, Wesley está pregando hoje, meu Deus, não.
A Lara está tocando. Não. Ele vem é por tua causa. É para ter um encontro com você. Assim como Adão passava horas e horas com ele. A Bíblia diz que Adão foi posto no jardim do Éden para cultivar o jardim. A palavra cultivar, ela tem a mesma raiz e a mesma origem, a mesma etimologia da palavra culto. Então, quando Adão estava cultivando o jardim, ele estava, na verdade, cultuando a Deus. E é isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer de mim. Precisamos desejar estar com Ele, desejar a sua vinda. Nós precisamos clamar Maranata mais vezes, precisamos clamar, hora vem, Senhor Jesus. Uma igreja que não deseja a vinda de Jesus é como se fosse uma noiva que não deseja o dia do casamento. E aí, daqui a alguns dias é o casamento. Eu nem sei. Falei, cara, você é a noiva. Você não está... Não. Vai ser legal, né? Casamento, festa. Uma igreja que não anseia pela vinda de Jesus, que não clama, que não grita. Ora vem, amado meu noivo, meu Senhor, meu Abba, vem. É como se fosse uma noiva que não anseia pelo casamento. Uma noiva que não anseia por ver o noivo. E um dia o noivo virá. Ele vai estar diante de você. E você vai vê-lo assim como você está me vendo. Se você chegar bem pertinho dele, você vai sentir o cheiro do cabelo dele. O cheiro das roupas dele. Você vai olhar nos olhos dele, nos olhos de Jesus. Aquele homem judeu que te amou tanto, que não desceu daquela cruz, que se entregou à morte. Ele criou a morte e deixou a morte matar ele, porque ele estava pensando em você. E você vai ver ele. Ele vai te estender a mão, aquela mão furada por causa dos pregos. E ele vai dizer, vem, amada minha, noiva minha. Ele virá, ele virá, ele virá. Não esqueça, não esqueça, não esqueça. Não deixe a mornidão te fazer esquecer disso. Os prazeres que você tem hoje não podem se comparar com aquilo que Deus tem para a sua vida. O evangelho que não te transforma, que não te faz querer abandonar o pecado, não é um evangelho verdadeiro. Então se prepara, noiva. Se atavie com justiça. Se atavie com atos de justiça. Se guarde para Ele. Não se entregue para qualquer vento de doutrina, ou não se entregue para qualquer pessoa. Aguarde o noivo, porque ele vem. Anseie pelo noivo. Ele vem. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos. Nós chamamos, Pai. Tu és o nosso amado, Pai. Tu és o nosso amado, o nosso desejado. Perdoa, Pai, quando nós esquecemos quem nós somos, Pai. Quem o Senhor nos tornou. Perdoa, Pai. Vira essa chave nessa pessoa, meu Deus. O Senhor me trouxe aqui hoje, meu Deus, para liberar essa palavra, porque o Senhor quer fazer alguma coisa na vida dessa pessoa que até agora está com o coração apertado, porque ela